é um CO2, mas o agente que está dentro desse extintor chama-se dióxido de carbono, ou CO2, ou gás carbônico, tá? Então, agente água, agente CO2, agente hipoquímico seco, tá? Esse aqui é um pó especial da classe BC. Ele serve tanto para apagar líquidos inflamáveis, lá no setor de vocês, como para partes elétricas. Não sei se alguém já tem uma noção disso aí, certo? Mas já vamos falar sobre isso. Então, lá, falando na gente, precisaria de um equipamento especial para quando o sistema que vem que pegar fogo ou pegar fogo, já esse sistema acionar automaticamente para tentar controlar qualquer princípio ali, logo no início, evitando com que o fogo se propague internamente. Então, isso seria isso aqui, ó, uma proteção diferente, não utilizada no restante da ocupação. Ó, a marceneira tem isso aqui, eu já vi um CO2 pendurado perto da câmara de refrigeração e tal, vi esse outro baixinho na entrada também, não precisa, não, lembre, ó, porque é um risco específico. Lá vocês têm gordura e vocês têm óleo. Isso aqui não paga. Isso aqui não paga. Você vai ver o que acontece quando você joga água na gordura. Explode, como você falou, explode. Você vai ver o que o diretor vai te falar se você jogar isso aqui no bife na hora H. Você vai apagar o fogo, mas você vai perder todo o almoço dos caras. Então, por esse motivo, é importante que exista uma proteção. Vamos lá. Não pode ser CO2, não pode ser água, não pode ser pó. Porque a gordura, gente, ela é classificada como uma categoria diferente dos 3 tipos de fogo que nós conhecemos. Classe A, papel, madeira, tecido, plástico, são materiais que se caracterizam pela queima em superfície e profundidade, deixa resíduo, certo? E eu posso utilizar isso aqui, ó, esse aqui eu uso. Água, isso aí me serve, porque ele vai queimar, vai apagar por cima e ele vai vir em profundidade. Ele vai conseguir retirar o calor, eu vou conseguir esfriar ao ponto desse material não soltar mais vapores. Esse me serve. A ação, ele tem uma ação de resfriar secundária. Ele não ajuda muito. Por quê? Porque ele é próprio para você apagar incêndio, para nós apagarmos incêndios da classe C. Incêndio da classe C é todo equipamento elétrico energizado. Esse equipamento em cima, se ele pegar fogo, eu tenho que utilizar esse aqui, porque o CO2, que é um gás inerte, ele não conduz eletricidade. Agora, em contrapartida, se eu utilizar este para apagar um incêndio do jeito que ele está assim, energizado, eu vou levar um choque elétrico, porque a água conduz a eletricidade. A água ela passa por... Isso. Aí tá pegando fogo, aquela cuba lá que vocês usam aí com óleo, com, sei lá. Aí Acaba com tudo. Aí acaba com tudo. Aí eu vou tentar usar isto. Pior, acaba com o alimento. Acaba com o alimento, acaba contaminando o alimento. Não apaga o fogo, porque, lembre-se, o extintor da classe K, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, é o cara. É o único equipamento, é o único agente extintor que reconhece a gordura, a natureza desse material. Esse aqui não reconhece, ele chega perto da gordura, ele assopra e não apaga. Esse aqui faz aquele estrago tudo, que parece uma erupção vulcânica. Ó, sai pra cima, pra cima. É assustador, é devastador. Tá? Agora, o extintor da classe K, que não é esse, está para ser comprado. Nós já fizemos já um monte de relatórios solicitando comprar esse tipo de extintor, não foi comprado ainda. No caso, não tem, né? Não, vocês não têm nenhum equipamento ali para combater incêndio em gordura e óleo comestível. Não tem? Aí no caso, vamos supor, se a pessoa precisa de uma emergência. Se brincar, tá com uma bomba na mão, né? Por isso. É o perigo. Exatamente. Tá com a bomba na mão. Esse é o objetivo desse Tem curso. conhecimento de nada, pô. Não tem conhecimento de morrer todo nada. mundo. Tá? Por isso que é importante vocês estarem participando dessas palestras que nós demos o curso, para vocês terem uma noção básica do que tem no setor.
logo de cara, isso aqui não serve, nunca jamais faça nem sequer a tentativa de utilizar água em gordura quente. Olha, tá? Depois eu vou explicar para vocês por que motivo. Então vamos lá. Caixa de força, caixa de máquinas elevadores, parque de inflamáveis, cozinhas industriais que você se enquadra aqui na parte de baixo, caldeiras, autoclave, panelas. As panelas são chamadas de caldeiras também, não é isso? Elas podem explodir também, gente, tá? E as consequências são desastrosas, tá? Então, exige algum tipo de proteção especial? Com certeza. Ali é tudo risco, gente. É material que trabalha com pressão, é superaquecimento, é coifa que vai engordurando no O maior perigo é as caldeiras, né? Caldeira. Parte elétrica eu não verifiquei ainda não. Tem algumas instalações elétricas gambiarra lá, ó. Tem alguma coisa para fora, sem fio desencapado, não? É muito Aquela caixinha lá, Toy. Aquela caixinha onde ligava o liquidificador lá, que lá tá feio aquele negócio feio, lá. né? Ah, sim, é. Que arrumar aquilo lá, mano. É tomada, que tiraram lá e não arrumaram, lá tão Pessoal, perigo. nada custa. Isso você pode até ligar diretamente no setor competente, que é o setor de elétrica, que seria, eu acho que é o TEL, né? Não. Aí não é mais Álvaro, aí, né? não. É o Álvaro, isso. Aí vocês comunicam o fato, certo? E qualquer coisa vocês jogam o bombeiro no meio. Lembre-se, no início da nossa conversa, nós vamos ser sempre aliados desde que você nos procure. Tá? Olha, eu estou com um problema assim, mas já conversei com o Paulo, vamos chegar junto, certo? Vai ser a única maneira de vocês serem ouvidos, tá? Pode mudar a aula. Aqui nós temos umas outras exemplos, né? Parque de inflamáveis. Parque de inflamáveis geralmente possui uma cobertura de combate a incêndio, à base de projetores de água, né? Essa água é jogada de forma de névoa, né? Uma neblina, em caso de incêndio, né? Aqui nós temos uma cozinha industrial, que certamente já tem algum tipo de proteção específica, como eu já falei, na parte interna da coifa e para cima, né? Que seria um sistema de dutos, subestação, tá? E temos as caldeiras, tá? Observação importante: estes riscos devem estar cobertos por meios de proteção e de combate a incêndio adequados, independentemente da proteção geral da edificação. Aquilo que eu disse para vocês, o setor de vocês tem que ter tudo isso e mais aquilo ali, porque o bombeiro pede, porque a instrução técnica pede, porque o Ministério do Trabalho pede. Só que a parte de tudo isso que a norma pede, aquela proteção especial, que seria ter aquela coisa, tem que ter um equipamento de proteção específica. E no momento vocês não têm isso, tá? É o que nós estamos procurando para ser adquirido, comprado e instalado ali, tá? É um sistema de combate automático, tá? Não é necessário que atue com a presença de vocês. É claro que ele pode trabalhar manualmente, se vocês estiverem por perto, vocês acionam ele. Mas na ausência de vocês, ele atua automaticamente, descarregando um produto que vai evitar que o fogo se lasque. Não vai fazer estrago como esse que você, porque ele reconhece a natureza da gordura, tá? É o único que faz isso. Ele atua por dois princípios, tá? Ele abafa e resfria. Esse aqui somente abafa, mas não resfria. Esse aqui resfria exageradamente ao ponto de provocar uma erupção. E aquele ali abafa, só que daqui a pouco o fogo volta de novo. Tá? Então o único que contém essa propriedade, o extintor que está sendo ali, que chama da classe K. Não está aqui. É um cromado muito bonito para apresentar para você. Então vamos listar juntos os riscos mais comuns no setor de cozinha. Aqui rapidinho, cada um fala um aí. Paulo, pode começar, meu querido. Tá, vamos lá. Então está escrito aí, ó. Essa primeira aí mesmo. Instalação elétrica improvisada. Essa É um primeira- risco? Essa primeira aí mesmo, esses dias atrás, tava com curto no forno grande, sabe? Certo. Aí nós deixamos ele desligado e eu fui usar a fritadeira. A fritadeira. No quadro lá fora, ele. Não, onde se coloca o fogo? Ele esquentou tanto que derreteu. Sabe? Aí, o superaquecimento lá no quadro, isso. Do lado de fora. Lá aconteceu isso aí, Então, talvez falta de especificação técnica, falta de manutenção preventiva, uma série de fatores que contribuem para o aparecimento de fogo. Se a gente começar a desmiuçar, vamos conseguir chegar e encontrar o dono da criança,
certo? Às vezes vem lá atrás, entendeu? Às vezes não está intimamente ligado a vocês, mas você tem, de uma certa forma, um modo de falar, uma certa parceria de equipe no sentido de não informar. Tipo assim, vira um hábito. Lembra quando eu falei para você? Hábitos, condutas. Essas condutas ficam arraigadas na gente, então como nunca aconteceu nada, vira um comodismo e um conforto. Ah, deixa aí, nunca pegou fogo. Só que o equipamento que está sendo entregado é de baixa qualidade, não reúne especificação técnica e o setor competente também não faz nada. Não digo que seja o caso, mas a maioria das vezes é assim. E aí tem o aparecimento de fogo, certo? Não tem ninguém falar, mas eu combatei incêndio, né? Estava falando só de prevenção de incêndio, né? Tá? Mais um ponto aqui, ó. Desorganização dos materiais de trabalho. Isso aqui contribui para o aparecimento de fogo? Se eu pego todo aquele material que está estocado naquela área que eu te encontrei aquele dia que eu falei, e eu levo lá para aquela área onde está calor, tem o calor, entendeu? Por isso que é super importante a organização e a limpeza e arrumação dos locais. Cada objeto no seu local, certo? Estoque de material inflamável em locais impróprios. Álcool, querosene, removedor, limpa-vidro. Você sabia que o limpa-vidro também é inflamável ou não? Limpa-vidro é inflamável, gente. Tome cuidado na hora de você estar limpando aquela tampa do vidro, do fogão. O fogão aceso, viu? Ele pega fogo, né? Tá? O removedor limpa-vidro é inflamável. Tá? Mangueiras e válvulas de GLP improvisadas. Sabendo que muita gente, né? Às vezes acaba não comprando aquela mangueira e coloca aquela frajuda do jardim, né? Mangueira de jardim. Jardim? Põe mangueira de jardim. Jardim muitas vezes acontece isso, né? Mangueira de jardim. Não é o correto. O correto é vocês utilizarem mangueiras próprias, né? É uma mangueira específica. Ó, extintores em condição de uso, né? Resíduos, obstruídos sem estabilização. Aquilo que eu acabei de falar para você. Esses fatos que eu estou, esses exercícios que eu estou citando para vocês, é o que nós podemos encontrar no setor de vocês. No setor do pessoal de baixo, isso é comum. Isso é passivo de acontecer, tá? Hidrantes em mangueiras, absurdo. A gente pode encontrar isso também, tá? Não é o caso de vocês que eu digo sempre deixar tudo certinho na área lá da cozinha, tá? Hidrantes em mangueira, saídas e rodas de fuga obstruídas ou trancadas. Tá? Isso é muito importante vocês terem em mente que a saída, né, as rotas de fugas que conduzem às saídas, elas estejam totalmente desimpedidas e desobstruídas. Tá? Isso é uma missão de cada um de vocês. Não deixe somente para quem é da segurança. Lembre-se, quem vai utilizar essa rota, esse caminho alternativo que eu tenho para fugir, não sou eu não, filho, eu estou combatendo o fogo. São vocês. Tá? Então, lembre-se, vocês têm lá dentro do setor de vocês uma área já determinada para vocês transitarem em caso de incêndio. Existe ou não existe? Já fizemos um teste no ano passado. Então, tem um corredor, por que eu vou deixar uma panela no meio? Vamos cooperar, né, gente? Tá? É uma coisa tão simples de fazer. Tá? Falta de iluminação de emergência, balizamento e aclaramento. Tá? Existem dois sistemas de iluminação de emergência. Balizamento, a palavra já fala, baliza, ela te indica o caminho a seguir, é um guia, é uma rota. Tá? Outra, aclaramento, ela clareia. Tá? Então, elas podem ser conjugadas, elas podem ser juntas, olha, só que geralmente eles são separados. Baliza, indica o caminho a seguir e aclaramento, ela clareia o local a ser seguido. Tá? Falta de pressão acontecendo nas curvas e dutos, já falei. A ausência de extintores adequados para óleos e gorduras saturadas. Este é o nosso amigo que eu vou falar daqui a pouco. Tá? Então, esse não serve, esse aí não serve. Esse eu vou classificar. Vocês não têm esse extintor ainda não. Tá bom? Aí alguns exemplos, né? Das condições de desempenho, o vazamento de gás, pela válvula de colagem aí. Aqui tem uma colagem de piso, certo? Uma área totalmente tomada pelo gás. Ó, saída de emergência totalmente obstruída. Aí, ó. Onde está? Fiação elétrica fora da especificação técnica, disjuntores, aquele emaranhado de carro só contribui para o aparecimento do fogo. Benjamins,
uma tomada com uma série de Benjamin. Isso aqui contribui para o superaquecimento dos motores, certo? Terminamos como. E aqui, ó, nós temos um extintor. Olha o extintor aqui, as condições dele aqui. Isso daí nem o bichão quer. Pois é. Tá? Então, sem condições. Fábio Mauro, mecânica. Displicência ao cozinhar. Eu também se óculos só uma desgraça. Passei dos 20 anos, já tem que. Nossa, Então aqui tá. Na página seguinte veremos 2 vídeos referentes a esse assunto, que vem falando sobre essa gordura, né? Esse óleo comestível que geralmente as cozinhas costumam ter. Vamos lá? Ó? Passa pro próximo aí, acho que tá aí. Agora é os vídeos, né? Isso. Aí só olhar pra cá. Isso. É só. Demora um pouco para abrir, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu passar pra cá. Quiser pra lá isso aí. Vai colocar direto no vídeo? Eu vou colocar direto no vídeo. Melhor, né? Acidente doméstico, né? Primeiro. Eu tô morrendo de fome. Não sei não. Batatas mergulhadas em óleo, carne mergulhada em óleo e uma novidade, perus inteiros gigantes mergulhados em óleo, fritos em grandes panelas, em uma enorme quantidade de óleo. Mas há um lado negro nestas frituras, além de aumentar a linha da cintura. 3, 2, 1... Se você não tomar cuidado, elas podem te matar. Vocês ouviram? Vamos ver o que acontece durante um incêndio com óleo e descobrir que a água e o óleo, além de não se misturarem, se desprezam ativamente. Eu acho que é uma péssima ideia. 3, 2, 1... Eu não disse que era uma péssima ideia? Vamos começar com um passo. gente. Eu acho que a gente conseguiu. O casamento ardente entre óleo, água e chamas, realizado pelo chefe do Corpo de Bombeiros, Jim Fleming. É por isso que não se pode jogar água em um incêndio com óleo. Esse é o método que muitos oficiais recomendam. Corte o oxigênio e isso apagará o fogo. É bom saber disso. O que você deve fazer é desligar o gás depois disso, porque se você não desligar e tirar a tampa, quando o oxigênio atingir o fogo de novo, ele vai reacender. Então coloque a tampa, desliga o gás, saia e ligue para os bombeiros. Bem melhor que o nosso método. Eu também acho. Vamos dar uma olhada em câmera lenta. Parece que a nuvem de vapor de água está dentro da nuvem de vapor inflamável. É uma imagem incrível. Incrível mesmo, chefe. Ao filmar a panela em câmera lenta a uma velocidade 170 vezes mais lenta que a normal, vemos que ela se parece com uma erupção vulcânica. É nesta hora que a gente costuma dizer, não tentem fazer isso em casa. Mas neste caso, milhares de pessoas o fazem acidentalmente, com resultados terríveis. Resultados terríveis. Tá bom, Estes pontinhos que parecem fogos de artifício é o óleo espalhado pelo vapor que se incendiou. O vapor espalha o óleo. É inacreditável. Para ver de perto o que acontece quando estes dois líquidos se encontram, temos que olhar dentro da panela.
Mais uma vez, vamos derramar água no óleo, aquecido até o ponto de ignição e ficar longe, bem longe. Vamos experimentar. 3, 2, 1. Se piscar, não irá ver. Gente, não é gasolina que ele colocou, viu? Não é água. Vamos ver de novo. Eu tinha que correr para a escola. Jogou Agora a água vai entrar. Pois é, A água se expande quase instantaneamente. Nossa, é impressionante ver a água expandir dentro do óleo. É, ela se expande muito rápido. Tudo isso deve ter levado meio centésimo de segundo Você viu? até chegar ao Meio outro centésimo lado. de segundo. A água começa a deslixar e não parece que tudo vai pegar fogo. Agora Não, vocês tem água pra imaginam todos que está lados. com aquela E frigideira aí, cheia. o fogo começa. É, o fogo começa. Jogar água em cima. Olha, Zé, aquele fito de água Entra em ali. contato com a chama debaixo da panela. Veja de novo. Acaba com você tudinho. Olha, não é pra vocês se assustarem, viu, pessoal? Quero que vocês botem mais vezes. Começa a transbordar, muitas gotas de água, mas também o óleo fervendo. Só que o óleo já foi aquecido ao ponto de fulgor. Nós não atiramos fogo, mas quando o óleo transborda no ponto de fulgor e atinge a chama do gás, Eu vi ele pega frescos a se incendiar. é. Lembram-se daquele peru frito em uma panelona de óleo que vimos antes? Bem, as coisas costumam dar muito errado quando as pessoas mergulham um peru congelado ou qualquer carne congelada em uma panela de óleo fervendo. Você irá perceber porque esta é uma ideia realmente péssima, em alguns casos até fatal. Agora, Joe, vamos derramar água nesta panela. Como é que isso vai imitar o que ocorre no jantar de ação de graças? Este feriado é o dia de pico em incêndios domésticos. E estes perus congelados, que as pessoas acidentalmente mergulham na fervendo, é claro, como estão congelados, tem muito líquido dentro. Não leva mais do que alguns segundos para o líquido congelado derreter e para a água evaporar. E como fizemos antes, ao derramar água nessa panela com óleo, vamos simular alguém mergulhando uma ave congelada. É o perigo que a água Como você antes, pega mas aquela bem maior. congelada, você joga dentro daquilo bem quente. Agora a simulação final. A água atinge a panela de óleo. É isso aí, tudo pronto. 3, 2, 1. Caramba! Nossa! Isso é o que acontece quando um peru congelado ou qualquer outra coisa grande e congelada entra em contato com óleo fervendo. Não é brincadeira. Este é o problema com o peru congelado. Ao mergulhar o peru, ocorre essa explosão de vapor. E como fizemos antes, pode ocorrer essa situação aí. Se fizer isso em casa e as gotas de óleo entrarem em contato com a fonte de calor, você pode ser envolvido pelas chamas e sua casa pode se incendiar. Não diga que não foi avisado. Você viu, pessoal, a importância? Isso aí acontece por quê? Porque a água, ela ferve a quantos graus? 100 graus. Não é isso? Então vamos lá, vamos entender. Aquele óleo que está fervendo, né? Ele já ultrapassou o seu ponto de fulgor, ele já praticamente está atingindo o ponto de ignição, que é a faixa alta, máxima. Lembre-se, a água ferve a quantos graus? 100. Se esse óleo está fervendo a 350, 250 graus, vai, 300 graus. Eu pego aquela água que ferve a 100 graus, eu jogo lá dentro. Quanto que vai demorar essa água, se o óleo já está a 200, 300 graus, para ferver? Fração de segundos. Fração de segundos. Vai ser milésimo de segundo. Vai ser um tal de gotejar um pinguinho em cima, ó. Isso vai se transformar naquela erupção que Você tá você vê. fritando alguma coisa, pinga um pinguinho, você já vai Isso. barulhão. Isso vai fazer com que esse óleo quente, ele extravase para fora do recipiente. Essas gotículas, elas vão para baixo do fogão, aquele fogo, e vai voltar naquela bola gigante de fogo. É por esse motivo que nunca jamais, lá no setor de vocês, se vocês tiverem, tomara, nunca permita acontecer isso. Mas se vocês depararem com uma situação como essa que vocês acabaram de ver no vídeo, nunca utilizem
extintor de água. Procure manter a calma, certo? Desligue o fogo, certo? E chame a gente. Tá? Porque absolutamente nada apaga isso. Você vai gastar todos os equipamentos de combater incêndio, mas você não vai conseguir apagar. Bom? Se acontecer, com o que apaga? Nem esse aqui não apaga, né? A gente vai tentar apagar esse incêndio com uma cobertura. A gente tem, vamos tentar utilizar um pano molhado. Ah, molhado? Como molhado? A gente vai retirar, vai torcer esse pano de tal forma que eu possa me aproximar com esse pano e jogar por cima, ao ponto de evitar com que esse oxigênio que tem em volta de forma gratuita possa atingir os vapores quentes do olho e retorne novamente aquele fogo. Então eu vou devagarinho, primeiramente fecho o gás que está alimentando essa chama por baixo, certo? Pego essa toalha, um pano, molho, retorço, retiro todo esse excesso de água, de forma cautelosa, me aproximo e jogo por cima. Fazendo uma cobertura para evitar que o oxigênio entre em contato com esses vapores quentes e possa haver uma redução do fogo, certo? If your chip pan catches fire, don't panic. Just follow these instructions. 1. Turn off the heat. 2. Run a cloth under a tap and wring it out. 3. Cover the pan and then wait until it's cooled right down. Don't try and move the pan, and whatever you do, don't throw water over the fire. The effects can be devastating. Então essa pessoa está contando uma experiência amargurante que aconteceu com ela anos atrás, na qual ela foi If your chip pan catches fire, don't panic. Just follow these instructions. 1. Turn off the heat. 2. Run a cloth under a tap and wring it out. 3. Cover the pan and then wait until it's cooled right down. Don't try and move the pan, and whatever you do, don't throw water over the fire. The effects can be devastating. Em contato com o ar atmosférico, o ar que tem em volta, certo? Somente isso que vocês podem fazer. If your chip pan catches fire, don't panic. Just follow these instructions. 1. Turn. Você sabe o que é uma emergência? Você estava em perigo agora há pouco lá no mato? Todo mundo. Calma, Mayara. Era só uma simulação. Comigo mesmo, eu não sabia o que fazer diante do fogo. Se uma panela começar a pegar fogo na sua casa, o que você faz? Sei lá, de repente eu tomo água. Errado. A água em contato com óleo de frituras, por exemplo, gera uma combinação explosiva. Veja a demonstração dos bombeiros. Para apagar esse incêndio, que é super comum em casa, tampe a panela e depois desliga o fogo. Desliga o botijão. E a tendência agora é que esse fogo acabe. Não deu certo. Corri do lado de fora. Soltei o lacre. Extintor de pó. Cada pessoa tem um jeito de reagir a uma emergência. Sempre tem alguém para manter a calma. E pelo outro lado também, existem aquelas pessoas que são, têm aquela liderança negativa, começam, eu vou subir, eu vou pular do prédio, eu vou pular pela janela. Nunca façam isso. Gente que não sabe o que faz. Vocês viram que ele entregou o oficial do corpo de bombeiro, o Tenente Palombo, ele utilizou um extintor de pó.
Ah, poxa, você acabou de falar que esse extintor de fogo não pode ser usado. Só que ali é uma parede pequenininha. Ainda é possível a pessoa controlar esse princípio de incêndio. Agora, não estamos falando de uma cozinha industrial, pessoal. É totalmente diferente o caso. Tá? Aí realmente requer outros recursos, disponibilizar outros meios para tentar controlar um incêndio no local de trabalho de vocês. Botando, rebobinando na fita, aquele risco especial tem que ter uma proteção especial. Não há, não existe, não foi instalado isso aí. Tá? É isso que nós temos aí por enquanto. Tudo bem? Pessoal, você está conseguindo entender certo? Passar mais uma vez para vocês, né? Não. Tudo bem então, gente? Você está muito calado, viu, pessoal? Você não quer fazer nenhuma pergunta aí, gente? Hein? Vamos lá, fiquem à vontade aí que... No caso assim, não querendo interromper, mas se nenhum desses três está servindo na coisa, por que eles ficam lá? Esses aqui. Não, já bem. Não é que nenhum desses extintores não está servindo. Você não tem parte elétrica? Lá no restaurante aqui. Na cozinha? Tá. O que foi que eu disse para você? A lei pede, a parte de todos os equipamentos de incêndio que estão ali, uma proteção especial ali, não é isso? Tá. Isso aí não tem. Eu estou dizendo para vocês que vocês têm um risco especial nesse local, que é a gordura e o óleo. Não é parte elétrica, não é inflamável, vocês não têm inflamáveis, porque vocês têm uma gordura. Essa gordura ela se comporta totalmente diferente a uma madeira, ela se comporta diferente a um óleo diesel, a um álcool, queima diferente. Então o que eu tenho lá para combater especificamente, exatamente, o que eu tenho lá para combater especificamente não me serve. Por quê? Como eu falei para vocês, rebobinando a fita, esses extintores não reconhecem a natureza da gordura. Tem que ter um equipamento especial. E esse equipamento ele vai agir por quê? Ele vai reconhecer a gordura, vai abafar em volta e vai resfriar. Ele vai retirar a temperatura. Lembre, triângulo do fogo. Comburente, que é o oxigênio, combustível, que é a gordura, e na parte de baixo do triângulo nós temos o que? O calor. Eu preciso retirar o que? O calor. Retira o calor? É água, não é água? Ele retira o calor, mas vocês viram o estrago que faz? Não pode. Não pode. Retira o calor secundariamente, porque ele também resfria, mas não me serve, porque vai voltar aquela reemissão, porque a temperatura é muito alta, muito alta. Me serve? Eu vou gastar todos os extintores da fábrica e não vai me servir. Então eu preciso de um equipamento próprio, que o mercado já lançou para vender, certo? Então, negligência com fósforo. Utilização de chamas abertas em locais gasados, condições seguras, persistentes e árvores seguras com sem intenção. Tá? Vazamento de gás no local de trabalho, falta de detector de gás, falta de treinamento, falta de procedimento de segurança, falta de planejamento. Então, todas essas faltas podem levar a um vazamento de gás. Tá? Ó, falta de planejamento. Planejamento é ter detector de gás. Planejamento é treinar a turma. Planejamento é ensinar alguém o gás após o período de trabalho. Ah, não tem mais ninguém, não vai ficar ninguém na cozinha, vai ser um final prolongado, vai sábado, domingo, intenção ficar em casa. Ou bloquear a chave do gás. Não tem por que deixar essa válvula aberta. Vocês fazem isso, fechado, né? Fechado, desbloqueado o equipamento. Não precisa lá embaixo na botijão de gás. Basta eu fechar aquela válvula que vocês têm lá dentro, né? É o suficiente. Pelo menos vou tirar essa neura da cabeça de ficar em casa. Puxa vida, será que eu fechei? Tá, tem um vazamento embaixo, no fogão, caramba, e agora?
Então, são detalhes que fazem a diferença, viu, gente? Tá? Pode ir pra frente. Ainda no risco existente na cozinha, um botijão que vaza, uma panela fora esquecido no fogão ligado, a gordura carbonizada em coifas, a sobrecarga de instalações elétricas, falhas humanas por desconhecimento ou irresponsabilidade são algumas das causas de grandes incêndios em cozinhas industriais e acabam ceifando vidas e destruindo o patrimônio. Então, essa série de fatores, pessoal, contribui para o aparecimento do fogo. Tá? Então, vamos lá. O risco de incêndio, mais o calor, qual é o risco de incêndio no caso? Aquela gordura, certo? Aquela gordura, aquela fiação exposta, aquela sobrecarga, aquele monte de benjamin, aquele estoque que está fora do lugar certo, aqueles álcool que está sendo armazenado perto do fogão, da chama aberta, enfim, esse é o risco existente, tá? Não o gás. O gás, ele vai se tornar perigoso a partir do momento que haja um vazamento, aí sim, entendeu? E qual vai ser a nossa atitude? Avisar. Se você não avisar, você também é um risco. Você também torna-se um risco. Se você não comunicar essa falha, você torna-se um risco, porque você está sendo conivente com uma coisa errada, que você poderia ter alertado o teu colega de serviço. Tá? Exatamente. Ó, calor, mais o calor, associado a elementos combustíveis como gordura e óleo de fritura. Podem atingir coifas, dutos ou mesmo a totalidade das instalações. Esse é um fato, não é um argumento. Isso pode acontecer mesmo. Vocês viram nos vídeos, né? Pode ir para frente. Acho que esse vídeo não está lindo já, né? Você quer voltar? Um pouquinho. Dá para soltar ele? Clica em cima. Tá demorando pra carregar. Ah, tá, já vimos isso aí, pode ir pra frente. Clicar aqui no isso. Isso aí eu já vi. Mais. Tá, agora vamos conhecer um pouco da tecnologia de combate a incêndio, certo? Combate a incêndio. Mas antes vamos falar do que é fogo, certo? O triângulo do fogo, reação em cadeia e método de extensão, transmissão do calor, classe de incêndio, tipo de extintores ou agente, tá? Pode passar para frente aí. Isso. O que é fogo? Pode botar um pouco. O que é fogo? Alguém pode ler para mim? Bem alto aí. Fogo, o que é fogo? Bom, a definição, reação química como um desprendimento de luz e calor. Isso, muito bem. Uma reação química com desprendimento de luz e calor. É isso, bem simples. Uma reação química. Pode falar. Na hora dele morre. Quem que é? O Carlos. O Sr. Carlos? Tem que ficar aí. Não sei como é que funciona. Ele pode continuar outro dia, como é que... Ele sai 10 para as 4. Ah, 10 para as 4? Ah, 10 para as 4. A gente programou fazer até as 4h30, né? Você vai embora 4? Aconteceu, eu bato cartão. Amanhã você vai ser. Então, já está faltando um pouquinho, viu, pessoal? Vamos lá, então a definição do que é fogo, reação química com desprendimento de luz e calor, tá? É isso, simplesmente é isso, tá? Por que uma reação química? Porque é necessário alguns elementos existentes na natureza para poder aparecer o fogo, tá? Quando esses elementos se conjugam, aparece uma luz. A luz é proveniente do quê? Da chama. E essa luz também desprende calor. Então, elementos químicos precisam interagir entre eles, tá? Carbono, hidrogênio, enfim, tudo aquilo ali que pode fazer aparecer um fogo, vai fazer aquela luz que vem da chama, aquela luzinha amarela, tal, beleza? E por último, nós temos como consequência de tudo esse aglomerado de coisinha, o calor.
Aí é onde mora o perigo, o calor. Nós temos que controlar isso. Calor é importante, é necessário? Sim. Sem o calor a gente não consegue cozinhar. Certo? Já pensou um fogo sem calor? Tem graça, né? O calor é proveniente do fogo. Calor, todo o processo industrial gera calor. Máquinas geram calor, fritadeiras geram calor, as coladeiras, seccionadoras, motores geram calor. Só que o calor nós temos que controlar. Se o calor a gente não controla, vira um incêndio, tá? Por isso que tem equipamentos que trabalham com termostato, enfim, pode ir para frente. O que é necessário para que haja fogo? União de 3 elementos básicos. Material combustível. Me dá um exemplo do material combustível. Material combustível, tá? Material combustível, do setor de vocês. O que é o material combustível? Vamos entender. Material combustível é tudo que o nosso Criador colocou na Terra. Tudo. Não há nada, absolutamente nada, que nós podamos dizer, isso não pega fogo. Tudo pega fogo. A água também pega fogo, gente. Vocês acreditam nisso? Que a água pega fogo? É absurdo acreditar isso, mas a água também pega fogo. Se eu conseguir separar os elementos que compõem a água, que seria oxigênio, o carbono, né? Oxigênio e o hidrogênio, pega fogo. Tá? Só que esse fenômeno vai acontecer quando há uma destruição total dos elementos que compõem a água. Aí eu separo o hidrogênio e separo o carbono, o oxigênio. Aí pega fogo, sim. Mas é possível acontecer isso. É raro, mas acontece. Tá? Então vamos lá. Materiais combustíveis que estão existentes no local de trabalho de vocês. Me dá um material combustível. Já falei. Todo que está ali é material combustível. A minha bota é um material combustível. A sua bota é um material combustível. O que mais? Avental. Avental. Estoque mesmo. Né? Isso, exatamente. Todo podemos dizer. Plástico. Exatamente. Plástico, madeira, tecido, o cabo da faca, enfim, aquela gordura acumulada. Todo é um material combustível. Todo contribui para a teto mesmo. Se subir o fogo, ele pega facilmente. Pega facilmente. Ele é prático. Na fumaça ele já. Isso, exatamente. Então, tudo que está contido na natureza e que tem a possibilidade de se combinar com o oxigênio é um material combustível. Tá? Tudo. Não há nada que não. Até isso aqui pega fogo. Se eu deixar numa temperatura altíssima, também vai pegar fogo. Vai derreter. O aço derrete a quantos graus? Acima de 500 graus. Tá? A temperatura registrada no incêndio é 1000 graus, 1200 graus. Tá? A envergadura de um prédio, a estrutura metálica, chega a envergar, derrete, goteja. As temperaturas são tão altas que funde.